Galera, bom dia. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos aí a mais um dia de live. Quem puder no chat dar um ok aí no áudio, ver se o áudio está ok, para a gente poder começar. Tá? Hoje é um encontro digital aí. A gente já fez mais de 30 desses, Guilherme. Está no 30º tanto aí. Legal. Beleza, Elane? Obrigado. Obrigado, Tainá, Renan. Excelente. Gente, muito bom dia, boa tarde já, né? Essa tarde ensolarada. Queria agradecer a todo mundo que está entrando agora, vocês estão acompanhando. Eu consigo reconhecer uns nomes aí que eu acho que participaram de todas as lives que a gente fez até agora. Essa live tem um quê aí mais especial. A gente trouxe aí um grande amigo, um grande parceiro para conversar com vocês. Então, antes de mais nada, Guilherme, queria agradecer muito em meu nome, do Samir, do Marcel, em todo mundo da Investmart. Todos os nossos assessores já estão online aqui para assisti-lo. É um prazer e uma honra aí ter você com a gente. A gente sabe que a sua agenda é corridíssima, mesmo de casa. Depois eu vou até perguntar um pouco como é que está essa mudança de rotina, como é que está trabalhar de casa. Eu imagino que você, como a gente, também seja uma pessoa muito imperativa, que precisa estar ali com as suas horas ocupadas. Mas antes, eu queria, para abrir, perguntar um pouco uma coisa que eu achei muito interessante. Como foi essa adaptação, essa contingência? Vocês foram extremamente ágeis, bem à frente do restante do mercado financeiro, em se adaptar à nova realidade. Então, para a gente começar aí, eu imagino que a gente vai ter muitas perguntas aqui no chat. A gente pode usar o chat à vontade, tá? A gente está aqui de olho. Eu queria que você desse uma realidade pós-pandemia. Legal. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sou fã de vocês todos. E eu sei que no último evento que vocês fizeram, infelizmente, eu não pude ir de novo, mas nesse não pude fugir, né? Então, no próximo eu tô dentro. Assim, escreve aí que não vou correr atrás. É que era em janeiro, não é? Eu estava fora, eu estava na China, eu acho, né? Enfim. Sim. Bom, gente, espero que o papo seja legal. Bom, vamos lá. Assim, contando um pouquinho de mim, assim, eu sou o CEO da XP, trabalhava em uma corretora carioca que não existe mais, que era a corretora InvestShop, e a minha área foi cortada e eu fui demitido. Eu tinha 24 anos de idade na época, e eu me lembro que algumas semanas antes eu falei em casa, né, com meu pai, eu tô preocupado porque eu escutei alguns boatos na corretora que vão mandar a gente embora, né? Aí ele falou, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. E eu fui mandado embora, né? Então, assim, a derrota foi dupla. E a partir dali, eu senti que eu queria ter controle sobre a minha vida, né? Que eu não queria mais depender de ninguém. E foi assim que eu comecei a XP. Eu tinha literalmente 10 mil reais no bolso, muita vontade, muito pouca experiência. E como todo empreendedor que começa, você começa errando, você começa sem... Eu não tinha coach, não tinha acesso a linha de crédito, não tinha acesso a investidores. E depois de um ano acabou o dinheiro e a empresa só começou a dar certo porque eu fui descobrindo que através de educação era a melhor maneira de conseguir atrair investidores. Então, a empresa virou quase um ano depois, né? Em 2002, eu me lembro que eu cheguei a ficar com R$ 1.000 na conta corrente. Foi nesse momento que a gente teve a ideia de lançar um curso que ensinasse as pessoas a investir em ações. Então, a gente lançou esse curso, apareceram 30 alunos, o curso custava R$ 300, então a gente fez 9 mil reais de receita no fim de semana, achei que eu estava rico, e ali foi quando a empresa virou, né? As pessoas que estavam no curso viraram cliente e a gente entendeu que de fato o melhor caminho era convencer as pessoas a aprenderem com a gente, e se a gente ensinasse bem ensinado, aqueles alunos viravam clientes. Então, ali a empresa foi crescendo e acabou chegando até o ano passado, quando a gente abriu o capital na Nasdaq, né? Vocês estavam presentes lá comigo, inclusive, né? Foi uma grande emoção. Então, sobre a minha trajetória, é um pouco do nada é impossível, tá? Porque, assim, era aparentemente impossível estar aqui com vocês e não existe isso, né? Assim, comecei do nada, nunca tive nenhum tipo de envolvimento com o governo, nenhum tipo de apoio ilícito, nada disso. E com muito trabalho, suor e com sócios que eu sempre digo que são melhores do que eu, consegui estar aqui. Então,
isso é um pouco da história. Você perguntou outra coisa, né? Perguntei como foi essa, assim, falar um pouco da agilidade da contingência. É que no que eu começo a falar sobre a história, eu engato uma quinta Se marcha e vou deixar, embora. fala. Vai até meio de 50. Então, bom, sobre adaptação, no começo eu achei que era o pior, que era o maior azar de todos, mas acabou sendo a maior sorte de todas. A gente teve o segundo caso no Brasil. Então, tinha um executivo nosso que estava na Itália, a gente havia soltado um comunicado avisando que quem estava em lugar de risco não podia vir trabalhar, ele acabou não lendo a mensagem, foi trabalhar, e aí a gente sentiu a doença muito perto de nós, e ali na hora a gente viu que o buraco era mais embaixo e que era importante botar as pessoas em casa, a gente não tinha outro caminho. Ao final de uma semana a gente tinha botado 90% da empresa em casa, são 3 mil funcionários, né? Na segunda semana, 95%, na terceira semana, muito próximo a 98%. Né? Hoje tem mais ou menos 50 pessoas na empresa, e eu até comentei um pouco antes aqui com eles que a empresa está melhor hoje em dia do que estava antes. Né? A gente acaba tendo a sorte de não ter uma empresa que precisa abrir de manhã, que os clientes entram na nossa loja, isso não existe, né? É um processo muito mais virtual. Então, a gente está mais próximo dos clientes, a gente consegue levar conteúdo à distância e isso me faz ter uma boa certeza de que a gente vai atravessar a crise crescendo. Eu sempre gosto de me colocar como culpado de tudo, né? Isso me faz agir. Né? Então, assim, nessas horas, a gente tem uma cultura muito forte, mas esse comportamento de não esperar ajuda de ninguém, de não querer encontrar culpados e de encontrar uma solução, sempre ajuda muito, né? Então, a gente agiu muito rápido, como a gente sempre fez, e isso acabou sendo um diferencial importante da empresa, né? Então, foi mais ou menos assim que a gente se comportou. Legal, Gui, que é legal ouvir esse relato, porque você acaba sendo uma referência para não só para nós, né, mas para muitos brasileiros hoje em dia que pensam nessa visão do empreendedorismo, de tentar, porque a gente sabe que a gente vive num ambiente que ele não é, se a gente pensar de maneira geral, ele não é propício para o empreendedor, né? Ele traz muito mais dificuldades do que muios lugares do mundo. Aí, até para aproveitar esse gancho do que você comentou agora há pouco sobre a questão da pandemia, a gente está fazendo essas lives direto aqui também, né? Acho que, como o Bruno comentou, já é 30ª, algo assim, porque eu acho que o conhecimento realmente é a melhor forma da gente entregar a todo mundo que está presente aqui um pouco mais de força, para que pelo menos seja mais resiliente, né? E uma frase que você comentou um tempinho atrás que eu achei fenomenal. Esse momento agora é um momento que, para a gente levar um pouco do fazer um jabá aqui seu, mas, cara, aqui, ó, vale também, ó. Pô, aí não vale, ó. O meu tá em São Paulo, hein? Vale demais a leitura, né? Mas eu queria até perguntar, Gui, uma questão que foi: que momento que foi mais difícil assim para você? Se foi o momento de você olhar a tua casa, né, o teu filho, a tua casa, olhar o escritório esvaziando, ou o momento que você teve que virar e falar para estar. Bom, você comentou antes sobre adaptabilidade, sobre Darwin, e isso é uma verdade, assim, todo empreendedor ele tem que ter a consciência, aliás, eu nem diria que todo empreendedor, mas todo nível, não vai ser o que vai levar ele até o próximo estágio da empresa ou da vida executiva dele. Então, se ele não for se adaptando o tempo inteiro, ele vai acabar quebrando a empresa dele ou sendo demitido, ou enfim. Então, é super importante você se comportar como capim, né? Você conseguir se adaptar a cada vento que bate, né? Não que você não possa ter as convicções, não é isso. É importante você ter as convicções, mas você tem que se moldar a cada situação e tem que estar sempre mudando, né? As pessoas querem ter sempre o sentimento de que não, encontrei a fórmula, essa forma agora é duradoura. Infelizmente isso não existe, né? Não funciona assim. Sobre a fase mais dura da minha vida, certamente foi no começo da empresa e foi um pouco antes da história que eu comentei do curso, porque assim eu tinha tido um fracasso, né? Porque eu entendia lá atrás que era por ser demitido, decepcionei meu pai e assim por diante, e tinha começado a empresa, né? Meu pai era contrário, aí
eu começar a empresa, eu empreender. Ele queria que eu fosse médico, depois ele queria que, no máximo, eu fizesse MBA e virasse um executivo de multinacional. E eu segui no caminho contrário e de novo, estava quebrando a empresa, né? Então, assim, naquele momento, um pouco antes do curso porque eu comecei a dar, eu me lembro que um dia eu sentei na escrivaninha de casa e eu tinha literalmente R$ 1.000 na minha conta e eu estava construindo o meu currículo, né? Falei, ó, infelizmente, mais um fracasso na vida, vou ter que voltar a trabalhar como executivo em alguma corretora do Rio de São Paulo, ou morar com meu pai ou com a minha mãe, e, e, e assim, triste, né? E ali foi quando eu arranjei R$ 5.000 emprestado com um amigo meu do Rio de Janeiro, e foi ali que eu consegui sobreviver um tempo. Eles tiveram outros momentos, mas esse momento foi muito difícil, porque foi um momento onde, assim, quando o empreendedor não tem mais oxigênio, que é caixa, ele quebra, né? Então, aí você tem que tentar outra coisa na vida, né? Então, ali foi bem angustiante e assim, eu diria o que eu vivenciei lá atrás, há quase 20 anos atrás, não chega nem perto do que é você ver a empresa vazia, porque você sabe que vai voltar, né? Porque essa crise ela é passageira, assim como as outras foram, né? Então, eu sei que por um tempo, assim, dá uma dorzinha no coração, você vê aquele espaço inteiro enorme, vazio, mas é temporário e eu sei que sendo um dia depois do outro e quando a gente menos espera, a gente já voltou à vida normal. Legal é que você está levando igual o Senna levou Interlagos em 91, né? Mesmo sem marcha, sabendo assim, a vitória vem. Vamos tocar, né? Bem. Mas você comentou do Senna, sabe É. que eu sou um grande fã do Senna, né? E o Senna foi ele é uma grande inspiração na minha vida, acima de tudo, porque ele fazia vitórias impossíveis, né? E eu adoro histórias impossíveis, né? Adoro histórias de aventura impossíveis e assim por diante. E o Senna adorava correr na chuva, né? Então talvez as nossas crises sejam os temporais que ele tinha quando chovia, né? Então, assim, eu confesso que eu me sinto à vontade nas crises. Assim, óbvio que eu não quero, assim, não me entenda mal, não quero que ninguém morra com saúde, não é isso, mas eu gosto de ter um ambiente diferente. Porque quando o cenário é sempre favorável, você tem pouca diferença entre os empreendedores, né? Porque tudo dá certo, né? Então, quando vem a crise, aí você vê a diferença de quem lidera, você vê a diferença daquelas empresas que de fato têm cultura forte, daquelas empresas que realmente se aproximam dos clientes, que inventam coisas diferentes. Então, assim, em todas as crises que eu vivenciei como XP, a gente sempre atravessou elas crescendo. Então, eu sei que a gente é uma equipe, não só a gente, mas Investmart e etc. A gente dá o nosso coração porque é empresa de donos, né? Assim, quando você tem empresa de donos que não tem alternativa na vida que não seja dar certo, né? E você se junta com um grupo de pessoas super obstinadas, que são flexíveis, que aprendem rápido, né? Então as pessoas gostam disso. Então, assim, e de novo, eu sei que toda crise passa. Então, nesses momentos é a hora que você faz mágica, né? Eventualmente, né? Então, acho que vale essa analogia aí do Senna. Pô, bacana. Guilherme, eu acho que assim, essa crise está servindo para todo mundo se reinventar, né? Como toda crise. A gente precisa. Eu queria voltar um pouquinho, muito louco você imaginar em 8 anos um crescimento assim. Mas quando você vê uma crise, muita gente fica perdida, né? Eu vejo conversando com clientes, com profissionais liberais, o setor do turismo, nossa, dá uma pena danada que ele vai ter que se reinventar 5 vezes para poder passar por essa crise. Mas eu lembro que lá em 2006 vocês compraram a American Invest e logo depois veio a crise de 2007, 2008. Como que foi para vocês assim, né? Você está investindo, provavelmente, eu não lembro aqui do faturamento, lucro líquido de vocês, mas vocês foram lá, compraram uma corretora, deixaram de ser um escritório de agente autônomo, viraram uma corretora e logo depois veio uma crise assim. O que vocês fizeram? O que passou na cabeça? Eu acho que esse momento lá, por mais que eu sei que agora vocês estão muito mais estruturados, mas esse momento pode ter a ver com os empreendedores de hoje em dia, né? Pessoas que começaram o negócio há pouco tempo e aí vem uma crise dessa. O que você fez? O que foi naquela época? Como você saiu dessa crise?
durante 7 anos, a gente foi um escritório de agente autônomo. E aí a gente comprou a corretora em 2007. E aí todo o dinheiro que a gente tinha um negócio que era muito mais frágil, porque a gente tinha um negócio que era voltado muito mais a atender o cliente que quisesse investir em renda variável. Então, assim, era frágil por quê? Porque se o mercado não fica tão favorável, acaba que os clientes acabam não investindo tanto naquele momento, né? Então, ali a gente teve que tomar decisões bem duras, e a empresa na época tinha mais ou menos uns 120 funcionários. Eu não tive outro caminho que não fosse demitir 1/3 da empresa, né? Eu não tinha capital de giro, então eu tive que agir rápido novamente, cortar despesa, tudo que não fosse de curto prazo a gente eliminou também. Eu me lembro que eu tive que sentar com a equipe inteira e os sócios da empresa eu tive que os convencer a abdicar do seu salário, inclusive, e ao final do ano a gente compensou com ações da empresa. Então, assim, você entra num módulo sobrevivência, né? O empresário não quer quebrar na crise, né? E quando ele não tem estrutura ainda, ele tem um negócio que ainda é um pouco frágil, ele não tem capital de giro, ele tem que fazer tudo que é necessário, né? Ele tem que abaixar as velas e sobreviver. Então, assim, e o que é importante é que em toda crise que você passa, que você seja humilde e você aprenda com ela, né? Então, ali eu aprendi coisas importantes, aprendi a importância do caixa, aprendi a importância de você, quando tem uma crise e não está estruturado, aprender a cortar custos com intensidade mesmo. Ali a gente ficou a empresa mais sequinha possível. A gente aprendeu a focar sempre que necessário, né? Quer dizer, não se tornou necessário depois novamente, mas sempre que necessário, focar naquilo que é importante no curto prazo, naquilo que te gera mais receita no curto prazo, né? Afinal de contas, se você não está... Os assessores, eles se distanciam das pessoas, né? Então, quando a gente pensa no sistema financeiro, é basicamente os bancos, né? São mais de 100 mil gerentes de banco Brasil afora. Na crise, essas pessoas somem, né? E ali a gente entendeu que deveria ser feito o caminho inverso, né? Na crise é quando os investidores estão mais carentes, né? É quando eles querem conversar com as pessoas e de novo, é normal que os assessores que têm ajudado o cliente a comprar ativos de um pouco mais de volatilidade, eles fiquem com vergonha, né? Pô, afinal de contas, o cliente comprou uma ação e a ação caiu, né? Não que a culpa seja dele, mas ele fica um pouco mais constrangido, né? E ali a gente aprendeu o contrário, que era hora de se aproximar, de mostrar que a vontade nossa era construir uma relação de longo prazo, e para construir uma relação de longo prazo é importante que o cliente confie em você, e confiar é estar nos bons e nos maus momentos. Então a gente soltou uma campanha de marketing bem bacana ali, que era Transforma a Crise em Oportunidade. A gente deu 500 cursos gratuitos e a gente quer anunciar, né? Então fica mais barato, você tem mais espaço, né? Você tem menos anunciantes que competem com você. Então, ali a gente atravessou a crise crescendo mais uma vez, né? Então, essa foi a nossa fórmula. Você perguntou um pouquinho também sobre como é que os investidores encaram esse momento, né? Assim, quem fica um pouco mais incomodado nessas horas são os investidores que acabam tomando um pouco mais de risco, né? E assim, óbvio, os preços caem, e é normal que você fique um pouco incomodado, né? Afinal de contas, tiveram ações que caíram 50%, né? No fundo, tudo numa crise cai, né? Se você quisesse vender a sua casa hoje, a sua casa certamente ia valer menos, porque não ia ter ninguém que quisesse comprar naquele momento, né? Mas o fato é que todas as crises passam e todos os preços voltam depois de um tempo, né? A história mostra isso. Então, nesses momentos de crise, se você fez um investimento correto, se você que tomou um pouco mais de risco sabe que esse dinheiro não é um dinheiro que você vai usar no curto prazo, então você tem que ficar tranquilo e, quando muito, alocar um pouco mais, né? Assim, eu sou um grande investidor de ações, eu adoro comprar fundos de ações, acho que é a melhor maneira de investir o dinheiro a longo prazo. Nessas horas é o momento onde eu saio um pouco mais da renda fixa e compro um pouco mais de fundos de ações, porque eu vou comprar aqueles fundos que eu gosto com cotas mais atraentes, porque eu sei que é uma questão de tempo para que esses fundos voltem a performar novamente. Legal, perfeito, Léo. Excelente. Você comentou sobre a própria XP, a Investmark, enfim, empresas de dono. A gente brinca aqui do lado de cá que esse negócio é o nosso plano A, B e C. A gente não tem alternativa.
A gente literalmente queimou as pontes, dedicou nossa vida, é nosso filho isso aqui. Acho que é legal saber que nesse caso a gente pensa, a gente tem a mesma ideia de negócio. A minha pergunta, na verdade, eu já vou pegar um gancho na pergunta que já teve aqui no chat, do pessoal de Orlando que tá assistindo a gente. Eu queria falar um pouquinho do IPO. Lá em dezembro, a gente teve aí a honra de lá para cá. Qual foi a sensação lá? Se puder traduzir para a gente, se é que dá para traduzir, qual é a sensação de ver o seu negócio, a empresa sendo lançada numa das bolsas mais importantes do mundo? O que mudou de lá para cá? E uma pergunta que a gente escuta muito, que você também deve ter escutado milhares de vezes e que já perguntaram aqui no chat, a gente já sabe a resposta, mas é bom para o pessoal escutar. Por que a decisão de lançar as ações da XP lá na Nasdaq? Vamos lá. Assim, o que mudou na empresa, assim, quando você faz IPO, você muda basicamente 3 coisas, né? A primeira é você vai levantar capital, então é muito bom saber que você tem caixa sobrando. Então a gente tem muito caixa sobrando, isso te permite ficar, não tranquilo, né? O empreendedor nunca fica tranquilo, mas te permite ter visão de longo prazo. E isso é bem positivo. A segunda coisa é que você aumenta a governança da empresa, né? Como você tem um mercado inteiro te fiscalizando, você melhora controles, você melhora informações, você fica ainda mais consistente. E, por fim, que eu acho o tema mais importante de todos, você se conecta, você começa a ter outras pessoas que passam a ser suas sócias, né? Então, como eu disse anteriormente, assim, quando você tem os sócios certos, né, os sócios certos te fazem as perguntas certas. E até emendando a pergunta, né, a gente optou por abrir capital na Bolsa Americana porque o Brasil é um país que não tem histórico de empresas de investimento como a nossa. Então, quando você abre capital, você, além do capital da governança, você quer se conectar com mentes brilhantes, né, digamos assim. Você quer se conectar com pessoas que tenham vivido experiências similares em outros países, seja na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que a gente faz no Brasil é algo novo, entre aspas, mas mundo afora existe já há décadas, né? Então, assim, nada melhor do que você ter essas pessoas, porque abrir capital no Brasil já é um desafio. Abrir capital fora do Brasil, você visita mais de 200 investidores. Eu tive a oportunidade de conhecer as mentes mais brilhantes do mundo, né? E muitos deles entraram como acionistas nossos e estão ajudando a gente, né? São pessoas que eu falo com frequência, que me dão dicas, porque me conectam com pessoas. Então, essa é a vantagem entre você abrir capital no Brasil, que você fica mais restrito ao mercado brasileiro, e quando você abre capital na Nasdaq, você está conectado com o mundo, né? Então, a escolha nossa, ela foi nessa direção, né? Assim, sobre a emoção, é uma adrenalina muito grande, né? Até porque é um esforço físico brutal. Você faz 9 dias, um coronavírus, né? Pô, não sai o IPO. Então, assim, uma adrenalina grande e quando acontece, né? Quando você abre o capital, você fica na dúvida ali, será que vai ter demanda, se não vai ter, e foi um baita sucesso, né? A gente ofertou 2,5 bilhões de dólares e a demanda foi de 35 bilhões de dólares. Então, foi muito bacana. E aí, enfim, você começa uma fase nova, né? Muitos acham que talvez, não, agora que você abriu o capital, você está tranquilo, né? Não estou tranquilo, não. Começa uma nova etapa e não tem essa de chegar no topo, né? Assim, eu escuto isso já há muitos anos. Guilherme, agora, assim, desde 2010, né, quando a gente embarcou um fundo inglês como acionista nosso, né? Era o fundo da coroa britânica, né, chamada ACT, né? Então, a Rainha Elizabeth chegou a ser nossa sócia por 6 anos, né? Literalmente. Então, assim, desde lá eu escuto isso, né, Guilherme? Pô, como é que você se sente aí chegando no topo, né, e etc. Eu falei, olha, assim, a nossa vida não mudou nada, a gente está seguindo em frente, acreditando na missão nossa, e foram tendo vários eventos, né? Teve a DA depois, que é um fundo americano, depois teve o Itaú, depois teve o IPO, e, enfim, vão continuar existindo eventos nos próximos anos, e essa é a nossa vida, né? Essa é a minha vida. Então, assim, quando você é empreendedor e você é obstinado, né, você vai sempre aumentando um pouquinho a barra, querendo fazer sempre mais e melhor, e não para, né? Então é por aí que a coisa funciona. E ainda entra, né? Por mais que a gente tenha um tempo já
dessa situação. Tem muita gente que ainda entra no escopo do mas bancarizou ou algo assim, né? Mas antes disso, eu só vou puxar aqui um comentário do Felipe Santos. O Felipe é um cliente nosso lá, um cliente, um amigo. Eu brinco que são pessoas, ele, outro Felipe, que são amigos nossos, que são atletas paralímpicos, são ambos deficientes visuais, né, que está acompanhando a gente aqui, e que, assim como ele, existem muitos outros cegos que investem na XP, que gostariam de fazer um pedido. Falar para a equipe de desenvolvedores ampliarem a acessibilidade dos aplicativos de todo o grupo, pois hoje, infelizmente, somos limitados apenas ao XP, né? Então, só para deixar o espaço aqui para o Felipe também, porque eu acho que é uma batalha legal deles, e principalmente esses dois, que eu acompanho, cara, o Felipe comentou aqui, que é um cara que é um empreendedor também, além de atleta paralímpico, é um empreendedor, mantém a empresa dele lá junto com a família, ele, a mãe e a irmã, então é extremamente batalhador. E o outro Felipe, que é o Felipe Gomes, que eu aprendi demais com ele, inclusive voltando de uma visita a uma agência bancária com ele, voltando para o centro, que ele simplesmente me para o táxi no meio do caminho falando, é aqui. E eu viro e falo, Felipe, como assim é aqui? Não, é aqui, Marcelo. Mas o que você está vendo aqui, Felipe? Não, tem não sei o que aqui, não tem? Tem. Cara, como é que você consegue ver isso, né? Então a gente vai aprendendo muito com eles, até deixar meu obrigado para os dois, porque acho que ensinam demais a gente. Mas pegando esse gancho do banco, Gui, o que você... Porque o lema sempre da empresa foi o desbancarize. E eu queria que... Tem muita gente que até hoje não conseguiu se livrar, digamos, dessas amarras de que foi o Itaú para a XP. O que você passou na época ali, naquela última semana e o pós essa sociedade? Legal. Felipe, a gente vai fazer sim, a gente já tem isso no radar. Eu espero que até o final do ano a gente possa vir com ferramentas que possam ajudar pessoas que não enxergam, entre outras. Então isso está no radar sim. Bom, a gente quando fez a operação com o Itaú, né, a gente abriu capital na Bolsa Brasileira, isso fazem mais ou menos 3 anos e meio atrás. E a gente abriu capital no Brasil, né, com a mesma expectativa que era abrir fora do Brasil depois, né? A gente queria levantar capital, deixar a empresa melhor, mais forte e se conectar na época com os investidores brasileiros, que é o que a gente achava que dava. E no meio desse processo apareceu o Itaú. E foi, assim, no começo eu confesso que eu achei até que era espionagem, né? Porque, assim, de fato a gente compete contra o Itaú. E desde sempre a conversa com o Itaú nunca foi de vender, tem a racionalidade, né? Ele tem começo, meio e fim. Então eu sei que por um lado mostraria uma fraqueza, né? Afinal de contas você está permitindo que um acionista, que um banco que você sempre lutou contra seja teu acionista. Mas ao mesmo tempo, assim, quando eu penso de forma lógica, olha a mensagem que transmite, né? E além disso, nosso maior desafio sempre foi credibilidade, né? Porque as pessoas no Brasil, por mais que a gente tenha crescido muito nesses anos todos, a gente não cresceu nada, né? São 8,6 trilhões de liquidez no sistema brasileiro e 90% disso dentro dos grandes bancos, né? Então, as pessoas ainda acreditam que o banco, o gerente, a empresa, a gente disse, olha, tem um desafio aqui de comunicação, é verdade, a gente vai ter que explicar muita coisa, mas contra fatos não há argumentos, né? Eles são acionistas minoritários, a empresa segue sendo nossa. Mas olha a mensagem que transmite. Se a gente está buscando credibilidade, será que naquele momento era melhor abrir capital e ter o mercado como sócio ou ter o Itaú como sócio? Porque o Itaú nos deu um cheque na época de 6 bilhões de reais. Se o Itaú, né, se você achava que naquela época lá, a XP era uma empresa frágil, e você lê a manchete do jornal, né, onde o Itaú entra como acionista com 6 bilhões de reais, você não vai entender que essa empresa é séria, né? Pô, se o Itaú está investindo, né, o Itaú não é bobo, né? Ele entrou como sócio. Então, ali o que a gente entendeu foi uma mensagem de credibilidade. O Itaú estava nos dando uma chancela muito importante sem interferir no business. Então, essa foi a escolha que a gente fez. A gente não mudou em nada o nosso DNA. É verdade que no começo a gente teve que explicar muita coisa, mas o nosso crescimento se acelerou. Por quê? Porque a gente endereçou talvez o nosso maior issue, que era o issue de credibilidade, né? Então, foi essa história.
Pô, legal. Você falando até do Itaú é bem bacana, porque eu faço palestra toda quarta-feira para promover a profissão do assessor de investimento, né, que é a nossa profissão. E eu falo muito dessa questão do Itaú. Antes do Itaú, a gente às vezes ia num cliente visitar, tinha que fazer uma apresentação de 1 hora para falar quem é XP. As pessoas perguntavam, aquela empresa do Ike Batista. Eu falei, não, cara, o X do Ike é no final. E aí, do nada, né, depois que veio o Itaú, as pessoas deu uma solidez para a gente, que as pessoas às vezes pegam o nosso nome na internet e aplicam 500 mil, 1 milhão, sem nem ter ido no escritório. Foi muito legal isso que realmente, na prática, isso deu certo. E aí, comparando, eu recebo uma outra pergunta muito, muito boa também, toda quarta-feira nessas palestras, que é, Samir, você realmente acha que esse mercado cada vez vai crescer mais? Eu falo, acha que os bancos não competir na prática assim com a gente é bom para a gente, né? Maravilhoso, que eles demoram muito. Mas você acha que isso uma hora isso vai ter uma competição, vai ter uma concorrência, ou isso vai demorar alguns anos a mais? Assim, o que é a tua opinião quando você para mapear o futuro da profissão do assessor de investimentos aqui no Brasil? Que a gente faz, então pode ficar 100% tranquila que a XP vai continuar sendo minha e dos meus sócios. A gente não vai vender nada, né? Bom, sobre os bancos, assim, acaba que a concentração bancária no Brasil, em grande parte, é pela política macroeconômica que teve no Brasil nesses últimos 26 anos. Desde o Plano Real, nossos juros no Brasil é de mais de 13%. Isso obviamente, isso gera uma concentração bancária, porque por que a pessoa vai tomar risco, vai aprender a investir, né? Vai conversar com o assessor, vai falar sobre longo prazo, sobre diversificação, você não precisa, né? Compra lá um CDB de um banco, por mais que o banco te cobre muito caro, sobra muitos juros assim mesmo, né? Então, esse é um pouco do contexto, né? Mas os bancos, eles não são empresas, na maior parte dos casos, de donos, né? Então, quem faz todo o processo de atendimento, esses 100 mil gerentes, são executivos. E o executivo, ele sempre é focado no próximo emprego dele, né? Ele não tá focado a longo prazo com a empresa. De novo, não que não tenham gerentes brilhantes e super comprometidos, mas sempre que o calo aperta demais, o executivo troca de emprego. E nos bancos, um gerente, na média, vive 5 anos em cada banco. Essa é a média de vida útil deles. Os bancos, eles não são especializados em investimentos, eles são especializados em banking, são especializados em crédito, são especializados em atender o cliente de forma genérica. A nossa vida não, a nossa vida é simplesmente investimentos. Não cobra nenhum tipo de custo fixo do cliente, não tem tarifa de TED, não tem tarifa de transferência e N outras que os bancos cobram. Então, com isso, a experiência do cliente falando com um especialista, com a gente, é muito melhor do que a experiência generalista do banco, né? Além do banco ter todas essas questões de não ser alinhado com você a longo prazo e de vender muito mais a marca dele do que a marca do mercado. Então, isso tudo torna o trabalho nosso algo que só está começando, né? Ainda mais quando você imagina que as taxas de juros do passado não vão ser exercidas no futuro, né? Eu acredito que até o final do ano a gente vai ver juros no Brasil na faixa de 2% ao ano. Então, assim, quem vivia de renda no passado comprando CDI, esquece. Aliás, até pode continuar, mas vai ter de renda 2% ao ano, tira imposto de renda e tira inflação, talvez dê zero ou negativo. Então, mundo afora, as pessoas se consultam com seus assessores que equivalem aos seus médicos na saúde, né? Você quer falar sobre saúde, você até pode ler no Google alguma coisa, né? Se automedicar, mas você tem o seu médico de confiança que você vai lá, você conversa com ele. Então, o assessor de investimentos é algo muito parecido. É uma pessoa que conhece a tua vida e que, junto com você, vai trilhar uma jornada de confiança de longo prazo, né? Óbvio, é importante que você estude, que você aprenda, mas quando você busca um assessor, ele tem mais informação, ele tem mais ferramentas, ele fez mais cursos, ele vai conseguir te ajudar de uma forma mais eficiente do que talvez você por conta própria. Legal, Guilherme, obrigado. Eu tenho uma pergunta que é sobre um pouco de como você se posiciona nas redes sociais. Aqui na Investmart, para você saber, eu sei que vocês têm na XP o Juntos Transformamos, que é um projeto social sensacional, que depois vale a pena a gente até falar um pouco para o pessoal saber. O que a gente fez aqui? A gente criou o projeto Empreender e Apoiar. A gente fez
está em casa, para ajudar essas 10 empresas a vender online. Então, a gente pegou microempreendedores autônomos que estavam meio que sofrendo, fechando as portas, e está preparando a área de cedendo o nosso empreendedor e para o autônomo, e uma lição que você aprendeu nessa crise. Eu acho que isso aí é ouro em dados aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Uma dica e uma lição para o pequeno e médio empresário que está passando por dificuldade ou não. Olha, para o pequeno e para o médio empreendedor que não tem caixa, acima de tudo, ser muito ágil na redução de despesa, não ficar chateado se tiver que demitir pessoas, porque faz parte da vida isso, né? Ou você faz isso, ou você tem que fechar a empresa e demitir todo mundo, né? Então tem que agir mesmo, tem que olhar o caixa, tem que focar naquilo que é importante no curto prazo e tem uma metáfora que eu uso com frequência, que é a metáfora de empurrar o carro, né? Se você enguiçar o seu carro na estrada, aí na BR-040, dificilmente alguém vai parar e vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar teu carro, muita gente vai te acompanhar e vai te ajudar de forma espontânea. Então, se o empreendedor ele empurrar o carro dele e se ajudar, ou seja, se ele estiver se ajudando, se ele estiver se aproximando do cliente, ou seja, ele tem lá a mercearia dele, né, que está fechada, liga para o cliente, explica para ele, mostra que você está dando o seu melhor, que você quer a ajuda dele nesse momento, as pessoas normalmente ajudam. Só que você tem que ser cara de pau, você tem que trabalhar mais do que o normal, você vai ficar um pouco angustiado, é verdade, mas é sobrevivência. Então, sobrevivência é assim que funciona, né? De novo, ter certeza que vai passar, né? Então, assim, mantém o otimismo com os pés no chão, faz conta e acima de tudo, se aproxima dos clientes. Sobre essa crise, o que eu mais aprendi nela talvez tenha sido algo não ligado ao negócio em si, mas talvez tenha aflorado em mim e na empresa um lado solidário ainda maior, né? Se a empresa está muito bem estruturada, assim, obviamente que você sempre aprende, né? Você sempre encontra oportunidades de ser mais eficiente, de gastar menos dinheiro com coisas que não são tão necessárias, etc. Mas eu diria que o que eu mais aprendi foi a importância realmente de você falar sobre solidariedade, sobre filantropia. E a gente vai lançar a Fundação XP muito em breve. A gente fez uma doação importante agora e cada vez mais adotar o capitalismo consciente como um mantra de vida é algo que eu acredito, tá? Então, assim, todo empreendedor ele tem um propósito, né, na empresa dele, mas quando você engaja o seu time em algo que transcende o seu propósito, né? Quando você começa a falar que, olha, a gente tem uma missão aqui, mas além disso, uma parte do resultado da empresa, isso inspira as pessoas que fazem parte do CI e todas as evoluções que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Então, o capitalismo consciente, ter esse lado mais solidário e envolver o time nisso é algo que torna as empresas melhores e torna a sociedade melhor. Então, esse foi meu grande aprendizado nessa crise. Legal, Gui. Até para aproveitar esse gancho da crise, teve uma pergunta que já tem um tempinho aqui do Edis, desculpa, que eu acho legal da gente conciliar ela. Ele comentou um pouco sobre a crise, estava até com as perguntas lá embaixo, já passei um pouquinho, mas vou pegar ela de maneira geral. Ele questionando sobre essa questão da crise da saúde e como impacta o mercado financeiro. O que você vê como bate-papo que tem tido aí com diversas pessoas, com diversas empresas? Quanto tempo que você espera aí que a gente tenha ainda desse isolamento? Primeiro, do isolamento, e depois, quanto tempo para uma recuperação da nossa economia? Olha, em toda crise, as pessoas ficam mais pessimistas do que o normal, porque infelizmente a imprensa usa esse tipo de estratégia, né? O pessimismo faz com que as pessoas entrem muito mais em loop do que o otimismo, né? Então, assim, uma dica importante é assistam menos jornal e televisão. Assim, eu diria que, aliás, muitas capitais já estão saindo, tá? Então, assim, tem muita cidade que já está voltando ao normal, mas eu diria que no mais tardar ali até o dia 10, 15 de maio, eu diria que a maior parte do Brasil já está voltando. Obviamente que o Brasil não vai voltar a 200 por hora, você começa a voltar em algumas áreas e a cada semana você vai ganhando tração.
assim, o mais importante é que você mantenha a curva da epidemia achatada, e ela está muito achatada no Brasil, né? Os números estão muito bons. A gente está com números bem similares à Alemanha, à Coreia do Sul e assim por diante. A gente conseguiu investir em leitos, então assim, eu diria que no Brasil o pico já passou quando a gente imagina a classe média, média alta e acima. A gente vai começar a sentir um pouco mais nas comunidades carentes agora. É um desafio, mas eu estou bem esperançoso que a gente vai passar bem, né? Tem inúmeras teses por trás que provam por que no Brasil a gente tem naturalmente uma curva achatada, né? Não se sabe se é um pouco clima, se é um pouco vacina de BCG que a gente tomou na infância, que é obrigatório no Brasil, que é obrigatório na Alemanha e na Coreia também. Enfim, são teses que eu não sou médico, mas são coisas que eu acabei aprofundando um pouquinho. E aí a coisa começa a voltar e, assim, eu diria que a gente vai se adaptar, é provável que muitos de nós usem máscara na rua, a gente vai levar álcool gel no bolso e na bolsa, a gente vai ser um pouco menos afetuoso, mas o ser humano se adapta, idem. Acho que não descarta a possibilidade de até o final do ano a gente ter a vacina, mas a gente vai aprender a conviver com isso, né? A gente está mais consciente já, né? Então, a gente vai ter um segundo trimestre complicado, mas eu acho que entendo que os estímulos fiscais e monetários que o governo fez foram bem apropriados. Isso vai ajudar a gente a atravessar esse vale de forma dentro do possível sereno, né? Então eu estou bem confiante. Acabei não comentando, né, que quando a gente fala... Guilherme, acabou faltando só sobre a recuperação, né, Gui? O que você imagina aí? Então, quando a gente fala sobre recuperação de preços, né, os preços dos ativos sempre caem muito antes e sempre voltam muito antes, né? Não se esqueçam que a gente vai ter a política monetária mais expansionista da história do mundo, né? A gente vai ter juros no mundo zero ou negativo por muito e muito tempo. Então, isso aumenta muito a liquidez. E quando você tem muita liquidez, o dinheiro foge na direção de alguma coisa, né? Então, eu acredito que os preços dos ativos vão voltar rápido. Eu não descarto uma volta em V, né? Ou seja, cai rápido e volta rápido, que nem em 2008. E cada vez mais as crises são mais rápidas, né? Porque as medidas são mais conectadas, as melhores práticas são trocadas com velocidade. E do ponto de vista de economia física, né? Economia mais real, eu acho que o nosso maior desafio é fazer com que, obviamente, que voltar demora um pouco mais. Então, é por isso que as medidas, incentivos fiscais. Então, de novo, isso tudo ajuda a atravessar a crise. Mas, de novo, eu estou confiante. Eu acho que a gente já está voltando à economia. Então, é importante que o empreendedor segure o oxigênio, mantenha a esperança, siga firme, que muito em breve a vida está voltando ao normal. A gente está 7 anos aí com a XP, atende mais de 18 mil clientes. Nunca imaginei, né, ter tanto cliente na vida. Assim. Muito obrigado, conte com a gente. O Marcel, com o Bruno, queria muito te agradecer aí pela honra de bater esse papo com a gente e estaremos sempre juntos aí com o que precisar, tá bom? Ao público, a todo mundo que assistiu nossa palestra, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e uma excelente semana para todo mundo. Legal, gente, contem sempre com a gente e tenho certeza que a gente vai passar essa crise como a gente já atravessou várias outras, tão difíceis quanto. Um abraço a todos vocês. Obrigado de novo. Um abraço. Obrigado.